Queridos amigos, senhoras e senhores, peçamos sempre a Jesus que sejamos iluminados em nossa existência, a fim de aproveitarmos as oportunidades que se apresentem, que aparecem, que surgem, porquanto uma existência na terra é de valor inestimável. E tanto maior sejam os problemas, tanto mais dificuldade exista para se vencer, maiores os méritos daqueles que conseguirem ultrapassá-los. Dentro dos problemas humanos, dolorosos, que nós diariamente presenciamos, encontra-se a dificuldade do matrimônio, no lar, da vida em comum de duas pessoas a princípio, ampliado depois para 3, 4 ou mais pessoas. O convívio a dois, a troca de experiências, que traz dentro do contexto um aprendizado extraordinário, onde se pode exercitar o perdão, a paciência, o diálogo, a compreensão, onde se pode permutar alegrias, compartilhar problemas. São casos e mais casos que acontecem na vida humana, nos quais nós sabemos dos dramas, das separações, das dores ocasionadas pelo desentendimento do casal. A frase de Jesus: não separe o homem aquilo que Deus uniu. Portanto, a gente começa a compreender a necessidade de aprender-se a conviver com o semelhante, que não é fácil. É muito fácil conviver com amigos que, aproveitando-se da situação financeira nossa, dos passeios, das turnês, das diversões, são nossos amigos, mas à primeira intempérie, esses amigos se afastam, e se nós entrarmos no rol dos mais pobres, quase sempre ficamos órfãos de pessoas mais próximas, de amigos, limitando a nossa existência aos familiares, que são os efetivos amigos nossos, porquanto são os familiares que nos acompanham desde remotas eras, porquanto a doutrina espírita nos ensina que a família é constituída de amigos do pretérito, de criaturas com extrema afinidade, com algumas exceções, que são os casos dos adversários, os inimigos, os algozes, que algumas vezes retornam ao nosso lar na posição de filhos para aprenderem a amar e para podermos amá-los, e assim podermos eliminar as desavenças, reatar os laços do amor. A família celebrada no matrimônio, através das leis civis, determina que nós precisamos tratar o cônjuge com respeito, com carinho, com amor. Deve o cônjuge ter uma vida em comum no lar. É preciso haver diálogo, compreensão, auxílio mútuo
nas dificuldades, é também no lar de responsabilidade do casal, a educação e o provimento dos filhos. São leis do Código Civil, artigo 1566, que estabelece essas determinações, essas obrigações, esses compromissos nossos. E quase sempre nós presenciamos desentendimentos, problemas sérios, e nos perguntamos o porquê desses problemas. O que ocasiona, por dois lados, o matrimônio de duas pessoas de famílias distintas, o que determina a união de pessoas, às vezes de convivência difícil, o que é que ocasiona nascer num lar filhos complicados, o que é que nós podemos aprender com a doutrina espírita para sabermos escolher a companheira ou o companheiro ideal, o que fazer para vivermos amorosamente com aquela pessoa que escolhemos no matrimônio. Quais são os artifícios que precisamos usar? Quais são as armadilhas que acontecem e que desviam muitos casais do matrimônio? Como funciona esse mecanismo do namoro, da paixão, do surgimento do amor? Então são nuances que a doutrina espírita adentra, esclarece e ilumina, para que nós consigamos levar à frente um matrimônio que, na grande maioria das vezes, foi estabelecido antes do nosso nascimento, foi programado na espiritualidade, e lá na espiritualidade nós prometemos um ao outro, o homem à mulher, que quando renascêssemos, enfrentaríamos uma vida em comum. Essa promessa abre-se ainda mais, amplia-se ainda mais, quando também nós, o casal, no mundo espiritual, resolve acolher como filhos afins, familiares queridos e às vezes adversários ferozes, cruéis, difíceis, e que a gente se compromete a recebê-los, para burilá-los e para sermos também burilados. Um domingo desses, eu estava com meu neto, quando resolvi descer do apartamento e ir até a área de lazer, e passeando com meu neto, de mãos dadas, pela borda da piscina, observei um jovem que devia ter seus 14 anos, mais ou menos, de bermuda, sentado à beira da piscina, com as mãos postas na cabeça, como quem traz um problema muito complexo. Cabisbaixo, silencioso, com os pés dentro da água gelada da piscina. Eu passei para lá, passei para cá, e ele não se mexia, parecia mais uma estátua. Eu resolvi quebrar o gelo, aproximei-me, cumprimentei-o e perguntei-lhe: jovem, você mora em qual dos andares? Em qual apartamento você mora? Tentei quebrar aquele gelo e ele mal olhou para mim e respondeu baixinho: não, eu não moro aqui,
Quem mora aqui é meu pai. Baixou a cabeça e voltou a botar as mãos na cabeça. E eu fiquei com aquela dor dentro do peito. Como é complexo uma separação. Ele estava passando o dia com o pai, e na verdade ele estava sozinho na beira da piscina, refletindo, sofrendo algum problema que eu não sei determinar, mas imaginei tratar-se de problemas de ordens sentimentais, emocionais. Muitos casais se separam. A doutrina espírita não aconselha a separação, aceita a separação, mas não aconselha. Aceita porque sabe que nós temos o livre-arbítrio e nós temos que assumir a responsabilidade de nossos atos. Nós temos de ter personalidade e consciência das consequências que advenham de uma possível separação. Não há proibição sobre o divórcio, mas nós precisamos estar conscientes dos problemas que acarretam a separação. Se houver consenso entre o casal, maravilha. Mas a gente pergunta, e os filhos? Haverá consenso? Estão bem estruturados emocionalmente? Que tipo de repercussão vai acontecer com eles? Que tipo de compromisso nós planejamos na espiritualidade? Será que esse novo matrimônio que nós vamos escolher será melhor do que o anterior? Ou será semelhante àquele amigo nosso que, quando se perguntou a ele, e agora, se casou de novo? E como está o novo casamento, a nova lua de mel? Ele baixou a voz e disse no ouvido: agora a ficha caiu. Eu troquei 6 por meia dúzia. Ficou no mesmo. E se é para ficar no mesmo, é melhor não mudar. E se nós temos um compromisso com a espiritualidade, é melhor refletir várias vezes antes de partirmos para atos impensados, atos precipitados. E nós, como somos espíritas, nos perguntamos: mas como pode um homem escolher uma mulher que não tenha tanta afinidade? Como é que a espiritualidade consegue unir duas pessoas que estão em fase de resgate, que não são almas afins, mas que pediram para nascerem e se casarem para enfrentar essa dificuldade e criarem entre eles o amor? É muito complicado. Como isso acontece? Qual a explicação espírita para a questão? E através de diversos livros, especialmente o livro Lições de Sabedoria, de doutora Marlene Nobre, ela registra que Chico Xavier, sob a orientação de Emmanuel, esclarecia que nós, quando estamos namorando, muitas vezes estamos sendo sugeridos pela espiritualidade, induzidos pela telepatia, chegando ao ponto de ficarmos quase que hipnotizados, fascinados por A ou B, pelas sugestões mentais de espíritos que serão os nossos futuros filhos. Ou seja, os espíritos que vão ser nossos filhos, desejando ardentemente que a gente se case com determinada pessoa, começa a obsediar, entre aspas, a interferir naquele namoro, a incentivar o matrimônio, e o casal, sem se aperceberem, são fascinados telepaticamente. A imagem
dele, ela capta, a imagem dela, ele capta. Isso de uma forma frequente, induzido pelos espíritos que querem ser seus filhos e provocam um casamento, pensando cada um deles que estão profundamente apaixonados. Passados anos, renascidos os filhos, não tem mais ninguém para buzinar no ouvido, para jogar telepaticamente telas mentais novas. E então o casal sente que aquela paixão, aquele fogo abrasador, como que desvanece, como que quer se apagar, como que o amor está diminuindo. E aí o trabalho fica dobrado, fica difícil, porque antes no namoro faltava responsabilidade, não tinha grandes compromissos, era só passear e receber ideias mentais dos futuros filhos, e isso fascinou um, fascinou o outro. Agora que estão casados, fica mais complicado e mais difícil. Mas não quer dizer que seja impossível. Eu tenho em minha casa uma cadelinha, que a gente botou o nome de Brisa, uma cadelinha suave, e que eu, da forma grosseira como eu sou ainda, não sou muito afeiçoado a animais, mas eu fiquei com a tarefa de dar banhos na cadelinha em Brisa, e toda vez que eu dou banho, ela vem me agradecer, porque estava com muito calor, vem lamber meus pés, minhas mãos, me agradecer. E com o tempo eu já me afeiçoei a ela. É uma troca de amabilidades. Ou seja, ninguém resiste à fórmula do amor, do favor, da troca de benefícios, do companheirismo. Gera afinidade. Fulano não tem afinidade a Beltrano. Não tem, mas pode ter. Você pode criar. Se você somente o bem fizer a uma pessoa, aquela pessoa vai ser grata eternamente a você. Pessoas totalmente estranhas a nós, que recebem um favor nosso, às vezes passam o resto da vida nos agradecendo. E porque uma pessoa com quem nós convivemos, não podemos agir dessa maneira e criar esse elo magnífico de amor e de sintonia. É claro, é evidente que isso pode ser trabalhado, isso pode ser manipulado com o carinho, com a dedicação, com o amor. E a gente quase sempre não sabe exatamente o que seja amor. Uma vez eu li uma frase de Chico Xavier dizendo que era saudade. E essa frase traduz mais ou menos o que é amor. Saudade, dizia Chico Xavier, é a falta que estamos sentindo da energia do outro. Saudade é isso. Nós convivemos com alguém, permutamos energia, abraçamos, sorrimos juntos, temos trocas de amabilidades juntos, criamos um elo magnético. Quando aquela pessoa viaja, se distancia, não dá notícia, nós sentimos o quê? Falta daquele magnetismo que a gente chama de saudade. O amor também é assim. Nós precisamos modificar a significação do amor. Amor não vai ser mais comunhão íntima de duas pessoas. Não vai ser mais isso, ou não somente isso. Amor vai ser falta do magnetismo do outro. E que coisa gostosa você começar a entender como é o magnetismo do outro. Começa a sentir aquela alegria daquela convivência. Saber interpretar que está gostando de alguém porque sente-se bem estar junto daquele alguém. Muita gente não sabe escolher o companheiro ou a companheira para um matrimônio. Nós diríamos, escolha pela vibração, pelo magnetismo, mas nós não escolhemos pelo magnetismo, escolhemos pela beleza física.
Quase sempre escolhemos pela beleza física. Outros, pendentes a judeus, escolhem pelo patrimônio, pelo dinheiro que o outro tem. Mas se nós escolhermos pelo bem-estar que o outro nos provoca, fica facilitado a vida a dois, porque a vida a dois é difícil, é complexa. Mas se a gente se sente bem, está perto de alguém e convive todos os dias com aquela pessoa, precisamos incrementar essa amizade, esse amor, para que esses laços afetivos se ampliem, se solidifiquem cada vez mais. E aí sim, dentro do ambiente amoroso e amorável, nós vamos criar os filhos. Os filhos nem sempre são aquelas joias, aqueles anjinhos que nós esperávamos. Às vezes, o rapaz é apegado à mãe, a menina é apegada ao pai. Muito bem estudado pela psicanálise de Freud. Mas nós espíritas sabemos que os filhos que nascem em nosso lar são espíritos amigos com os quais nós estamos compromissados em épocas remotas. Daí porque essa fascinação por A ou B, e que o filho não tem receio de dizer na cara: eu gosto mais de você, mas como você é feia, hein? Diz na cara, diz a verdade. E nós escondemos essa verdade, mas nós precisamos criar esse vínculo de fraternidade e de amor. No Livro dos Espíritos, na questão 700, pergunta-se, questão 700 e questão 701, pergunta-se qual é o melhor comportamento humano, o da monogamia, de ter um só cônjuge, ou da poligamia, ter muitos amores. E o planeta Terra tem mais homens ou mais mulheres, ou tem mais ou menos equilibrado o número de homens e mulheres? E a resposta é que, embora tenha mais homens do que mulheres no planeta, há um certo equilíbrio, e esse equilíbrio já indica, já pressupõe de que cada pessoa deve ficar com uma outra pessoa, e que essa diferença que há entre o número de homens e de mulheres é por conta de equívocos humanos. A China, por exemplo, e a Índia costuma cometer abortos em que mata as meninas, os embriões do sexo feminino. Terrível, atraso do nosso planeta ainda. Portanto, se existe uma predisposição para monogamia, vamos lutar para preservar. Se não foi possível, se você é separado, se você é separada, batalhe para que esse matrimônio agora se estabeleça, se consolide, lute em frente, porque não tem como fazer outra coisa senão enfrentar as adversidades e vencê-las todas. No Evangelho de Mateus, capítulo 19, Jesus está saindo da Galileia e dirigindo-se além da Judeia, além do Rio Jordão, quando fariseus abordam-no, tentando-o, e perguntam-lhe: mestre, é lícito o homem abandonar a mulher por qualquer motivo? Porque naquela época, muitas vezes, porque a mulher não estava sabendo fazer a comida, era abandonada. Por qualquer tolice, podia ser abandonada. Jesus lhes responde: no princípio da criação, Deus, macho e fêmea criou.
do princípio da criação, macho e fêmea criou. Por isso, eu vos digo, o homem deve deixar pai e mãe, se juntar à sua mulher, e não são mais duas pessoas e sim uma só carne. Era o ensinamento de Jesus, convidando a nós a sermos fiéis. A fidelidade é um dos preceitos do Código Civil, artigo 1566. A fidelidade é importantíssimo. Triste de quem é infiel. Jesus mencionou isso por quê? Porque no Velho Testamento, na Gênesis, sagrado primeiro livro, está lá escrito no capítulo 1, versículo 27, que Deus criou macho e fêmea, a sua imagem os criou, e disse: crescei, multiplicai-vos. Depois que ele criou, no capítulo 2, está explicitado no versículo 5: e não havia homem para lavrar a terra. Carlos Toledo Risini, ele comenta, aliás, Carlos Torres Pastorino, comenta o seguinte sobre essa interpretação: ora, se Deus criou macho e fêmea, a imagem de Deus, e em seguida, no capítulo seguinte, diz que não havia homem para lavrar a terra, como explicar isso? Trata-se, segundo o Pastorino, em Sabedoria do Evangelho, que Deus tinha criado o espírito, macho e fêmea, ou seja, Deus criou simultaneamente macho e fêmea. Nem um homem pode se dizer superior, nem a mulher pode se dizer superior. Foram criados simultaneamente por Deus em espírito. Posteriormente, no capítulo seguinte, capítulo 2, versículo 7, Deus então resolve, já tinha criado o espírito, macho e fêmea, a imagem de Deus. Deus resolve formar o homem do pó da terra, e formou o homem do pó da terra, e formou a mulher da costela do homem, querendo dizer para nós que devem os dois estarem juntos, fundidos, intercalados, interpenetrados, serem unidades, forçando a expressão de Jesus: não separe o homem o que Deus uniu. Então, essa frase de Jesus, esse ensinamento bíblico do Velho Testamento, mostrando para nós a nossa origem mesma de homem e de mulher, de macho e de fêmea, o compromisso de se unir, de se reproduzir, de constituir família, de assumir responsabilidades, é preciso ser temperado pela prudência, pela vigilância, porquanto nós humanos somos guiados ainda por instintos, e talvez muita gente não saiba que somos levados a sucumbir às tentações por conta de emissões de cenas, de imagens telepáticas. Há pouco nós mencionávamos que os filhos, querendo que determinado casal, os noivos, determinados noivos, se unam no matrimônio, eles passam a jogar na tela mental do rapaz e da moça a imagem de um e de outro, para que eles se apaixonem e se casem, e eles possam renascer. Essa técnica utilizada pelos nossos futuros filhos, pelos nossos filhos, é uma técnica utilizada diariamente, a todo instante por nós, sem que nós percebamos. Nós emitimos imagens de pensamento das pessoas. Quando eu me lembro de alguém, pela falta que ela me faz, do seu magnetismo, eu chamo de saudade. Mas quando eu me lembro de alguém, de forma inesperada, chegou na minha tela mental a imagem de fulano ou fulana. Quem mandou aquela imagem? Aquela pessoa. Exemplo, Zanelli lembra-se de Teresa.
Eu emito um pensamento, e se Teresa estiver concentrada, se ela estiver numa postura mediúnica apropriada, ela vai captar meu pensamento. E nós vivemos assim, trocando pensamentos, nos lembrando de A, de B, de C, e sem que a gente tome consciência, às vezes nos envolvemos emocionalmente, porquanto determinada pessoa começa a pensar frequentemente em nós recebemos uma enxurrada de pensamento daquela pessoa e pensar que estamos gostando daquela pessoa. É apenas emissões de pensamento daquela pessoa em direção a nós. O que fazer? O que fazer para não se envolver emocionalmente com alguém que a gente não quer, ou que não deve se envolver? Mas aquela pessoa pensa tanto na gente que a gente capta o pensamento, aquela imagem fica fixa, vívida em nossa mente. O que fazer? O que é que nós fazemos quando o telefone toca, quando o celular toca? A gente pega o celular, olha, aí lá está o nome da pessoa e o número do telefone. Se a gente não gostar, o que a gente faz? Desliga. Então o que a gente deve fazer, se percebe que aqueles pensamentos estão vindo de uma pessoa que tem alguns interesses escusos a nosso respeito, nós simplesmente não devemos atender. Não correspondemos ao nosso pensamento, e isso não constitui vínculo, quebra o vínculo, quebra a sintonia e liberta-nos. Isso está explicado no livro Nos Domínios da Mediunidade, por André Luiz, contando o caso do casal Anésia e Jovino, casados com 3 filhas lindas. Ele conheceu uma fulana de tal, que começou a pensar nele de uma forma renitente, e ele começou a se lembrar dela. Era conhecida, era amiga, conheceu num bar, conheceu numa festa, em qualquer canto, começou a receber o pensamento dela, ele começou a corresponder ao pensamento, pensando nela também, aí esse intercâmbio fortaleceu-se, ocorreu o que ele chama de obsessão telepática. Ou seja, nós, espíritas, sabemos que existe obsessão telepática. Essa obsessão telepática ocorre com solteiros para provocar o matrimônio, com casados para desfazer matrimônio. É preciso então cautela, prudência, vigilância mental. Toda vez que você se lembrar de alguém de forma insistente, e você for atrás e sondar, porque fulano lhe admira e está precisando de um favor, está doente, é uma história. Mas quando você percebe que está com segundas intenções, toda vez que ligar para você, olhe para o número, não atenda, não corresponda àquela vibração, porque nós vivemos num campo de troca de vibrações magnéticas ininterruptas, lembrando de pai, de filho, de irmão, de tio, de parente, de encarnado, desencarnado, de guias espirituais, de amigos. É um torvelinho de circuitos mentais que nos arrodeiam, e se não tivermos vigilância mental, nós estaremos sendo obsediados por pessoas encarnadas, Vivinhas da Silva. Não existe só obsessão de espíritos desencarnados, existe obsessão de espíritos encarnados, e é preciso ter muito, mas muito cuidado. O que fazer para ter um matrimônio perfeito, ideal, cheio de amores? Nós dissemos há pouco: trate bem. Mas você não sabe com quem a pessoa que eu convivo é insuportável. É insuportável porque você faz cara feia, é insuportável porque você não retribui positivamente os arremedos de maldade. Pelo contrário, é alguém que faz careta para você, você responde com careta. Faz o mal a você, você responde com uma vingança. Não fala com você, você deixa de falar com ela, com a outra pessoa. Enfim, nós não trabalhamos o perdão e o amor, porque o amor,
Ele só é ideal e perfeito quando ele é incondicional. A gente deve amar, porque amar faz bem à alma, e se o outro não nos está compreendendo, continuemos a amar, porque a gente vai quebrar aquele gelo do outro. E aí, eu li um conto chinês, que para mim trouxe uma elucidação magnífica, para o valor do tratar bem, do companheirismo, do auxílio ao próximo, para a geração do amor. Conta essa lenda chinesa que uma jovem, Lili, estava noiva, e o noivo comentou com ela: olha, eu estou apaixonado por você, quero me casar, eu não consigo suportar mais tempo distante de você, mas ao mesmo tempo eu não tenho condição financeira de construir uma casa, leva tempo, portanto eu proponho que você venha morar comigo na minha casa. A minha mãe é tão bondosa, é tão gentil, venha morar comigo, vocês vão se entender muito bem. Ela caiu na besteira e aceitou. Muito jovem, desconhecendo tudo, querendo aprender as coisas, e a sogra dizia: ei, botou sal demais, estragou a comida. No dia seguinte, você esqueceu de botar sal, você atrapalhou, você botou açúcar no lugar do sal, olha, passou do ponto, queimou, mais uma vez o comer está queimado, e só dava defeito, e ela começou a fazer cara feia de uma para outra, e ficou aquele clima desagradável, trocando pequenos insultos, foi se crescendo, foi se gigantando o mal-estar. Ela reclamava para eles: não, mamãe é maravilhosa, ela tem certa idade, mas ela é maravilhosa, tenha paciência. Mas ela não tinha paciência, começou a reclamar demais, e começou o atrito, daqui a pouco estava quase que se agarrando, e ela disse: está insuportável, eu não aguento mais essa vida, eu me arrependo de ter me casado e vindo morar aqui. E ficou naquela agonia. E um dia ela conversando com a vizinha disse: você parece que não está feliz, você é minha sogra, é um problema. Ah, meu Deus, eu só queria que essa mulher morresse logo, descansar, meu. Só olha, tem um sábio que mora lá no morro, uma gruta que tem lá no morro, que é um sábio que dá conselhos magistrais. Procure-o, Chuang, ele vai dar uma solução para o seu problema. Ela arranjou um dia que a sogra foi se deitar, pegou no sono, ela fugiu, subiu o morro, adentrou numa gruta, e lá estava o velho sábio Chuang, com aquela barbicha branca, já muito idoso. Minha filha, que ele traz aqui? Ela resumiu a história, disse: mas você está com vontade que a sua sogra morra? Isso é o jeito, porque ou ela morre ou sai de lá, que esse casamento não vai para frente não. O senhor tem solução? Eu disse: tem, eu tenho solução para todos os problemas. Aí fui lá, levantou-se, estendeu a mão, lá no alto da prateleira tinha um saquinho de couro, uma fita dada o nó, tirou e disse: olha, minha filha, este aqui, esse pozinho, pode perceber, muito pouco, mas é um veneno violentíssimo, violentíssimo. Mas tenha cuidado pelo seguinte, porque se você errar a dose, ela morre no dia seguinte, e vão lhe culpar. Então faça o seguinte: bote só um ciscozinho de nada na comida, uma vez por dia, para ela ir morrendo aos poucos, e ninguém vai perceber. Ela agradeceu e disse: agora eu vou resolver minha vida. Quando deu meia volta, ele disse: moça, vem cá. Faltou lhe dizer uma coisa. Isso o que é, mestre? Tem um detalhe que eu não lhe expliquei. É que
A vizinhança já percebeu que você não se dá bem com a sua sogra. Já percebeu, vivo gritando para ela, gritando para mim. Pois é. Você não pode facilitar. Então o que você tem que fazer é o seguinte: agrade a sua sogra. Agrade, porque se você agradar, só fazer o bem a ela, quando ela morrer, vão dizer: não, a nora não tem culpa não, eram amigas. No começo até teve, mas depois tornaram-se amigas. Não, ela não tem culpa não. Está um sábio conselho. Ele foi para casa, chegou em casa no dia seguinte, botou um cisquinho dentro, mas preparou o banho da sogra. Olha, o banho da sogra já está pronto. Que milagre foi esse? Não, eu que me lembrei da senhora, preparei o banho. Se esquecer a sandália, já trouxe daqui a sandália. E sandália para cá, um copo d'água, só vai dormir sem tomar o copo de leite. E o chá da senhora, não esqueça de tomar um remédio. E o tempo foi passando, a sogra caiu de amores pela nora, apaixonou-se pela nora, já não dizia nada contra a nora. Minha filha, antes de dormir, eu quero lhe dar um cheiro, eu quero lhe dar um beijo, eu não posso dormir sem lhe dar um beijo. Aí ela começou a se aperrear. Meu Deus, eu não quero mais que ela morra. Eu não quero mais que ela morra, mas ela está quase morta. Arranjou uma brechinha, quando a sogra estava dormindo, correu, foi até a gruta, foi falar com Xuang, eu estou desesperado. Matei a mulher. Como é a história? Você botou. E como é que está a situação? Eu estou apaixonado por ela, agora é a melhor amiga que eu tenho, é ela. Tratou tanto bem, fez tanto bem, fazia todos os gostos, e era recíproco aquele amor. E agora ela está envenenada? Tá não, minha filha, eu não dei veneno para você não. Eu falei que era veneno, mas era vitamina. Então o exemplo clássico de que nós podemos transformar os outros, transformar o nosso relacionamento com a prática do amor, da bondade, dos favores. Porque nós, indiscutivelmente, somos dotados de magnetismo. Nós temos magnetismo. Quando nós abraçamos alguém, sabemos se nos sentimos bem ou mal naquele abraço. E se temos em nós um campo magnético, para nós criarmos um matrimônio perfeito, pelo menos ideal aqui na terra, é preciso que o casal, o homem e a mulher, ambos, trabalhem na direção de liberarem o seu magnetismo em favor do outro. Porquanto, a gente deve entender que quem casa pensando em ser feliz, quebra a cara. Mas quem casa pensando em fazer o outro feliz, vai fazer o outro feliz, e o outro feliz vai lhe fazer feliz. Portanto, o matrimônio é troca de magnetismo. E segundo André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, explicita que nessa troca de magnetismo do casal, dele para ela, dela para ele, no relacionamento mais íntimo, é uma transfusão de energia e de vitaminas psíquicas, espirituais, que nenhum nutricionista do mundo sabe imaginar. Portanto, o grande segredo da vida a dois é saber fazer com que o outro comece a liberar o seu perfume natural, é fazer com que essa troca exista de amores. Porquanto, enquanto houver a troca só física do relacionamento de duas pessoas, existe apenas sensualidade, como é o caso explicado no Livro dos Espíritos, na questão 701, em que a poligamia, diz os Espíritos, é motivo só de sensualidade, não de amor. A monogamia pode caminhar-se sim para o verdadeiro amor, e o verdadeiro amor é trabalho de tal sorte que você consiga fazer com que o outro libere o seu campo magnético e você troque as suas energias pela do outro.
E nessa fusão de almas que passe a se amar e se compreender, estabeleça-se o equilíbrio psicológico, emocional e espiritual. E juntos, nessa grande empreitada, possa o casal cuidar dos filhos, dando exemplo aos filhos do que é a vivência a dois. Porque Deus não criou ninguém para viver sozinho, e se colocou o casal para viverem juntos. É preciso trabalhar muito, esforçar-se para compreender, perdoar, servir, trabalhar, de sorte que nenhum dos dois morram de fome e sejam famintos por falta de amor. Não somente de sexo vive o homem, mas acima de tudo do alimento espiritual. Por isso Jesus recomendava: não separe o homem aquilo que Deus uniu. Que Deus nos abençoe.